se refere ao fato de que a prova, como está sendo feita, não possui a capacidade de identificar o advogado apto, o bacharel apto e o inapto para o exercício da advocacia. Claro, temos que entender que tratamos, ora, de metodologia e ora de existência ou não da prova. A posição da ordem é, primeiro, defender a sociedade e minimamente por este primeiro instrumento disponibilizar a ela um advogado que foi, repito, minimamente avaliado, certo? Num segundo aspecto, demonstrar não somente que aquele ali pode advogar, mas mais importante do que isso, que aquele indivíduo que sequer passa por um exame de proficiência não pode absolutamente advogar. Porque não é crível que se trabalhe e se creia nessa lógica, que o indivíduo que não tem êxito na simulação terá êxito no mundo comum, no mundo vulgar e na situação real. É desta forma, então, que a ordem vê a sua prova e disponibiliza à sociedade pessoas que, pelo menos, passaram por uma prova. Por enquanto, porque institucionalmente e eu pessoalmente defendo que devem vir outros instrumentos de avaliação. Mais difíceis, menos difíceis, metodologia A, metodologia B, mas isso precisa ser discutido. Efetivamente, quem quer advogar precisa ser melhor avaliado. E simplesmente extinguir a prova não representa esse êxito que nós alcançamos. É o pensamento que, ao menos, eu trago e submeto às pessoas que nos assistem, ao meu professor, ao meu futuro colega e mesmo ao meu colega advogado e jornalista, né? Professor Hernani. Eu acho que existem alguns aspectos que a gente tem que abordar. Né? Eu acho o seguinte, que prova é essa? Primeiro, por exemplo, você faz uma prova sobre um questionamento jurídico, onde tem 5 respostas. Né? Você, para um caso específico, você não tem uma resposta. Né? Veja bem, o que é o exercício da atividade jurídica? Ele é um exercício argumentativo, é o uso da retórica, é o uso do argumento, onde há um processo de convencimento daquele que vai julgar. E para ele tomar uma posição favorável à minha posição, eu tenho que argumentativamente ser eficiente. Não precisa necessariamente, não é, eu ter que dizer que existe uma certeza diante de determinado fato na qual está sendo examinado. Ou seja, não há certezas. Tanto é o seguinte, que existem duas partes. Eu sou um advogado, eu estou no meu escritório e vem um cliente e me diz, olha, tem tal processo na qual eu sou parte e eu quero que o senhor me defenda. Evidentemente que a minha posição de defesa dele vai contrariar o que a outra parte está colocando. Então, no mínimo, nós temos duas partes aí que são dissonantes. Então, como é que eu posso dizer que existe resposta A e que essa resposta é certa? Não é verdadeiro isso. Nós estamos dentro de um processo argumentativo e isso significa, se tu diz que tem certeza, olha, se nem as ciências exatas nós temos certeza, vamos ter na ciência jurídica, se é que existe ciência jurídica. Isso também é uma outra questão, mas não é o caso que nós vamos discutir aqui. Então, começa por esse processo, isso que as pessoas têm que entender. Como é que você faz uma prova de marcar e dizer, bom, isso é o certo? Não é bem assim. Creio que não é isso. Outra coisa, como é que você faz uma prova única no Brasil inteiro? Você está fazendo uma tomada desigual tremenda. Como é que você vai fazer a mesma prova para o sujeito que se formou no Largo de São Francisco, que é da USP, Faculdade de Direito, onde estão os professores que nos ensinam, ou seja, toda a bibliografia, grande parte deles são os professores que estão lá dando aula. E eu tenho um aluno lá no interior de Roraima, por exemplo, lá tem uma faculdade de Direito e tem um aluno lá, tem os professores. Como é que a prova é a mesma?
Aliás, essa é a realidades posição, são professor. diferentes. Mas o direito pátrio é único, desculpa. O direito pátrio é único. Não, é pátria único, mas as realidades são diferentes. Mas as Começa a realidade das condições sociais de cada um. E ele tem que, lá naquele momento, ele tem que ser exatamente como é aquela sua realidade social e cultural. Ele tem que receber um exame diferente, talvez mais parco e mais simplório, para lá então exercer mais simploriamente a sua profissão. Não vou discordar do senhor, professor, porque nesse aspecto nós não podemos tratar agora os iguais como desiguais. São todos acadêmicos de direito e que têm que fazer o seguinte: se eles têm condições lá que não se adequam ao minimamente exigível, não é a ordem que tem que receber mas quem é que te diz que essa prova é o minimamente exigível? Eu estou dizendo ao contrário, essa prova não é o minimamente exigível. Essa é uma questão fundamental no exame da ordem. Qual é o mínimo que está se buscando na prova? Onde só 12% passam. Não estão buscando o mínimo coisa nenhuma. Estão buscando reserva de mercado. Não, esse é um efeito essa é a realidade. O que acontece é o seguinte: qual é o mínimo? Isso ninguém me explicou até hoje. Qual é o mínimo para o sujeito ser um advogado? Uma prova que um sujeito lá, encastelado lá em determinado lugar, faz um grupo ou uma organização e diz: é isso o mínimo que o Brasil inteiro tem que ter. Partamos da língua portuguesa, partamos das questões semânticas, que os candidatos escrevem barbaridades nos exames de ordem. Inclusive, vamos lhe dizer sem o exame de ordem, vão escrever Vou dizer mais, juízes escrevem coisas erradas, promotores escrevem coisas erradas. Tenho visto quantas vezes vocês reclamam que eu sou o receptório dessa coisa, né? Vocês reclamam, olha aquele absurdo da sentença do juiz. Você não escutou isso, Bisão? Várias vezes. Então, é o exame que vai dizer que vai acontecer um absurdo ou não? Absolutamente não, mas de forma por favor, não é isso. Então vamos chegar a uma parte. Realmente que a preocupação da OAB é correta. Existem coisas que tem que ser... Agora, então, todo o processo de avaliação, ele tem que ser uma avaliação que inclua o curso. Certo? Inclua o curso. Como é que vamos incluir o curso se tem cursos, professor, em que esse indivíduo que escreve barbaridade já foi aprovado com nota suficiente? Nós vamos chamar determinados cursos para quê? Mas aí que está aonde você não pode fazer uma avaliação na vítima. Porque, na verdade, um estudante, ele entrou no curso de Direito, qual é o sonho? É chegar lá e ser um advogado, ser o juiz, pronto, muito bem. O que acontece? O curso lhe vendeu esse sonho. E aí ele chega lá, a realidade, vamos dizer, é diferente. E aí... como é que fica? Quer dizer, o curso fica continuando a vender sonho para jovens, para ele nada acontece. Professor, o exame de ordem remonta a quase 15 anos atrás. Que sonho é esse que esse jovem compra, certo? De tornar-se advogado, sabendo que há um exame de ordem para o qual ele deve se preparar. Ele tem que cobrar. Ele tem que cobrar da instituição que o educa ou o semi-educa. Ele tem que ir atrás do professor, sabendo que lá na frente ele vai precisar daqueles ensinamentos e vai se submeter a um exame de proficiência. Agora, aquela questão que nós estamos acostumados a ver, certo? De camaradagem de universidade particular, principalmente, que não quer perder aluno, portanto, não pode levar muita repetência, porque ele troca para uma faculdade mais fácil. Tá? A camaradagem do aluno. Um pouquinho, aí parece que é a regra. O aluno que vai para essa universidade. Não se trata é o aluno que ele quer. Está aqui a exceção. Está aqui a exceção. Semideus que passou. Isso é um semideus, então, que passou. Mas ele está num dos melhores cursos do país. É importante frisar que da minha turma o índice de aprovação de acadêmicos beira pelo menos 95%. Alguma coisa assim, porque nós tivemos 25 inscritos e 23 aprovados. Mas está diagnosticado qual é o problema. O defeito é no curso. Pois então, o defeito é na faculdade de Direito. E por que continua o defeito, continua no curso? Por uma irresponsabilidade do MEC, que inclusive uma irresponsabilidade do Ministério da Educação e Cultura, que inclusive foi notificado pelo presidente Ofir Cavalcante, dizendo a ele
olha, o Ministério da Educação e Cultura tem que atentar para a faculdade tal e tal, em tal localidade e fazer algo, porque o ensino está péssimo. O que fez o nosso ministro? Nada. Aí então eu digo o seguinte, o Ministério da Educação não avoca para si uma responsabilidade que já é de lei dele, de regular e, digamos mais, moralizar essas faculdades de direito, certo? E a OAB, por sua vez, é obrigada a aceitar em seus quadros indivíduos que passaram no vestibular por telefone, tá? E que passaram a faculdade inteira, faculdades essas denunciadas, passaram a faculdade inteira se enganando. Não podemos admitir esse tipo eu acho de que coisa. você está generalizando. Existe realmente... Não, eu estou dizendo maravilhosas. Eu até tenho dados aqui. Eu trouxe para cá, por exemplo, aqui, as locais, por exemplo. Seguinte, as locais, veja só. O primeiro lugar, certo? No ranking das faculdades que aprovaram pessoas, bacharéis em Direito, agora pertence à Universidade Federal do Sergipe. Aprovou 69,44% dos candidatos que se submeteram. Certo? Aqui em Santa Maria, tá? Nós temos que dar os louvores para a Universidade Federal de Santa Maria, sempre a Universidade Federal de Santa Maria, certo? Que ficou no oitavo lugar nacional. De praticamente 1000 universidades de direito que graçam o país afora, e o senhor conhece esta realidade melhor do que eu, conhece que tem universidades embaixo de palafitas, certo? Sem biblioteca, tá? Ou melhor, sem biblioteca quando os inquisitores do MEC lá não estão, porque quando lá estão a biblioteca aparece, né, em cima de um caminhão, emprestado de um professor, para alcançar nível A, B ou C. O que ocorre? É a realidade, tudo bem. Pois é, nós temos que ir para isso. Agora aqui em Santa Maria, por exemplo, ó, de todas as universidades aqui de Santa Maria que se submeteram ao exame de ordem, todas elas estão entre as 140 melhores. Certo? Estão muito bem colocadas num universo de quase 1000 faculdades. Muito bem, a nossa realidade é satisfatória. Agora, não podemos esquecer do seguinte: lá no restante do país, e nós fazemos parte da federação, a coisa não é bem assim. Mas veja bem, quantos por cento deu a melhor? A melhor 69,44%. Mas isso é entre bacharéis, né? Não leva em consideração os acadêmicos. Acadêmicos não entram. Não, sei que não entram. São bacharéis. Muito tudo bem, mas veja, você falou de uma federal. As federais, quase todas elas vão ver, porque tem realmente um nível. Então, o que acontece? Aí que você tem que perceber alguma coisa importante. Qual é o nível que está se exigindo? É um nível para as melhores ou é um nível que deve ser médio para todos? O nível, eu até lhe confesso que não entendo a sua pergunta. Um nível médio para todos os candidatos? Porque é o seguinte, se você vai ver, olhar o resultado das que estão mais atrás, aí você não vai encontrar números diferentes. Isso, e muitas delas faculdades boas. Mas o que ocorre? Elas têm um bom nível. Mas a exigência das provas é muito elevada e é só uma elite que está conseguindo ir bem. Não é, professor, a realidade é bem mais simples. E vou lhe dizer mais. Relativamente ao que se passa no cotidiano. O juiz de São Paulo fez a prova para verificar e ele rodou. Surpresa nenhuma para mim. Surpresa nenhuma para mim. E me diz lá, o que prova acusa? Se nós temos um ministro do STF que rodou um exame das provas para juiz. Para mim não é surpresa nenhuma o fato de estar na magistratura. Ele está entendendo os critérios? Não, isso aqui define os realmente capazes para exercer. Minimamente. Ele diz no princípio, temos que dispor de mais instrumentos. Mas não é porque não temos os outros instrumentos que vamos abrir mão do único. Aliás, digo mais. Sem este instrumento, certo? Aqueles 100 candidatos da universidade... sequer me lembro o nome aqui, certo? Lá de um arrabalde qualquer, hoje estariam com a carteira da ordem, com seus escritórios abertos, amealhando clientes e supostamente prestando um serviço advocatício. Estas pessoas lá humildes, estas pessoas lá nesses arrabaldes que convivem numa sociedade diferente, com parcas condições, devem agradecer ao exame de ordem, certo?
que não deixou elas submetidas a esses candidatos mal preparados, incapazes de pleitear um alvará. Bem, deixa eu só trazer aqui a participação aqui do telespectador, de um assunto que inclusive já foi aqui tratado, por isso que eu quase intervi antes, mas o debate está fluindo bem, né, que aí o mediador fica também assistindo, né, e da mesma forma alguns telespectadores que com certeza estão aprovando. Mas o Rodrigo dos Santos Pauli faz um questionamento que já foi aqui discutido, mas em atenção ao telespectador. Gostaria de saber por que as provas da OAB não são mais elaboradas por Estado. Me parece equivocado aplicar uma prova de âmbito nacional, não respeitando as peculiaridades do ensino de cada região. Rodrigo dos Santos Pauli, OAB RS 54.637, obrigado, Rodrigo dos Santos Pauli, advogado, né, que encaminhou também essa questão que já foi aqui tratada pelos nossos debatedores. Veja bem, se o exame da ordem é determinante, então não precisa ser bacharel em direito. Eu sou engenheiro, faço a prova e passo, então estou apto. É uma discussão que está acontecendo, inclusive, em outras classes. Você sabe que um grande advogado, ele estava na cidade, ele morava na cidade de Cerro Largo. Ele atuou, inclusive, em júris de Santo Ângelo, era um grande advogado. Ele nunca se formou. É que antigamente, inclusive, se permitia isso. Sim. E aí nunca se formou e era um grande advogado. Só corrobora. Não. Se não é o exame de ordem, não é o exame que determina. Não é o exame que determina. Não pode ser dessa forma. Eu estou dizendo que faz uma prova que é extremamente difícil, uma prova complicada, cheia de pegadinhas. Pergunta-se coisas que às vezes não é do cotidiano. Há poucos dias, uma colega sua da OAB me disse lá dentro da OAB, da sua sede, que foi feito um questionamento numa pergunta, numa coisa que ela, 40 ou 30 e tantos anos de profissão, nunca teve um caso desse. Ela não conhecia um caso desse. E foi pergunta de prova. Bom, aí que eu te pergunto, parece assim muito simples. Não, os que não passaram são naqueles ineptos e coisas. Não, mas se você faz uma prova que não é para passarem, não passa. Se vocês foram meus alunos, se eu quiser fazer uma prova que ninguém passa, e eu determinar que só 20% passa, só os 20% vão passar. Professor, essa que é a realidade. Exatamente por isso que eu lhe trago essa questão e disse que havia similitude no nosso modo de pensar. No seguinte sentido. E principalmente quero novamente defender a posição da OAB aqui dizendo o seguinte, que a OAB é uma instituição de grandeza única nesse país, não apenas pelos seus feitos históricos e pela sua posição contemporânea, inclusive com relação às mais diversas e nefastas atitudes que uns e outros tomam o país afora. A OAB tem uma grandeza que deve ser reconhecida pela sua humildade em debater o assunto. E nós sabemos que a metodologia do exame de ordem deve ser discutida. A sua existência ou não, jamais, nesse caos que a educação superior vive nesse país. Então, vou concordar com o senhor no sentido de que precisa ser revisto, ele adiantar mais, já está sendo revisto. Tanto é verdade que estamos com uma comissão nacional para incluir no exame de ordem questões de sociologia, de filosofia jurídica, certo? Geral e direcionada à nossa técnica em especial, para que o exame de ordem perca esta sua característica de busca pela exatidão e fomentar mais o raciocínio lógico, porque convenhamos, direito é mais lógica do que lei, e é isso que nós buscamos. Há um conselho nacional agora para elaborar o exame de ordem aprofundado e fazendo um banco de questões que vai trazer alterações contundentes. Agora, as alterações que nós buscamos não é para não agradar a opinião pública, porque a opinião pública, a sociedade civil, ela reconhece que nós estamos guarnecendo minimamente a sua faculdade de encontrar um profissional qualificado. Mas e também não para agradar o bacharel reprovado, o pai do bacharel reprovado, o vizinho, a namorada, mas efetivamente buscar proficiência.
Agora, nós não podemos extinguir o exame de ordem simploriamente, também não podemos facilitá-lo para que isso vire um pacto de uma brincadeira. Agora passa todo mundo, está todo mundo feliz e contente. Mas não é isso. Mas sim, discutir a metodologia. Não, mas essa é uma argumentação muito bonita, bem elaborada, mas não condiz com a realidade. Na verdade, você faz uma prova que é para uma minoria da minoria passar. Talvez porque seja a minoria que estuda. A minoria que estuda, por favor. Então tá certo. Nós estamos, e outra coisa, é um vestibular. Né? Primeiro, não há uma concorrência entre as partes. É apenas para se saber se ele está apto ou não para advogar. Não, o que está se fazendo é o seguinte, olha, você faz um tipo de prova em que o mínimo passa, né? Tanto é que são 100 mil fazendo provas todos os anos. 100 mil sempre fazendo prova, há um custo de 200 inscrições, que dá 20 milhões, há os cursinhos preparatórios, e que aquele que tem condições, né, do pai pagar o cursinho, tudo bem, vai fazer o cursinho, vai ter facilidade de passar. E agora aquele que não tem condições de pagar o cursinho? O que não exigiu da universidade antes, quando estava nos bancos. Mas parece isso tão simples para o OAB dizer, por que não exigiu? Mas como é que se dá os processos das coisas? Não é tão simples assim. Agora, eu te pergunto, aquela faculdade que por 5, 6 anos não teve quase aprovação nenhuma e ela continua formando, ou seja, vão pegar a vítima e não o causador do crime. Quero ouvir um pouquinho mais a OAB pensa muito nela. Para mim, eu continuo insistindo. No fundo, é uma boa estratégia de reserva de mercado. Não, só não justifica. Quero ouvir um pouquinho mais o Matheus Quatrim Lopes, né? Que já manifestou a sua opinião favorável ao exame da ordem, com alterações. Sim. Com alterações. E antes de registrar também, e a gente sempre gosta muito de incentivar a participação dos nossos telespectadores, aqui a mensagem do Marcos Vinícius Machado, que diz o seguinte: segundo Jefferson Kravichich, do Conselho Nacional de Justiça, Brasil tem mais faculdades de direito do que todos os países no mundo juntos. Existem 1.240 cursos superiores para a formação de advogados em território nacional, enquanto no resto do planeta a soma chega a 1.100 universidades. Se não tivéssemos o exame da ordem dos advogados do Brasil, teríamos um número maior de advogados do que todo mundo. Dr. Marcos Machado. Matheus Quatrim Lopes. Esse dado pode ser contestado por um número só. Sabe quantos mil alunos tem o curso de Direito da Universidade de Buenos Aires? 100 mil alunos. Buenos Aires. E lá não existe exame da ordem. É um dado que eu conheço. O de Cidade de Correntes tinha 9 mil alunos. Tem gente que leva até 15 anos fazendo curso. Ele faz uma matéria porque não tem vestibular. Não tem, eles vão fazendo. Lá existem os professores titulares, os professores são... E de repente se inscreve 3 mil na disciplina de Direito do Trabalho, e aí o que acontece? Aí são convocados professores para lecionarem para eles. Professores que estão numa lista lá, que não são professores efetivos, são... Então, esse lá tem mais, mas esse número aqui é outra coisa que me causa até preocupação, porque, e demonstra como o exame da ordem é necessário. Pode ser que o número 100 mil seja um pouquinho exagerado. Não, a questão do número eu não vou entrar. Mas ele não fala aqui em número de alunos, fala em número de faculdades. Na questão de números eu não vou entrar, mas eu pergunto para o senhor, será que existem tantos professores qualificados capazes de chegar até esse número de alunos que tem no Brasil? O senhor sabe que não. O número de doutores é mínimo, o número de mestres é mínimo. Quer dizer, efetivamente tem gente tendo aula com rábulas. E mais, não só tendo aula com rábulas, como tem gente que nem tendo aula. Tem controle de frequência, certo? É aquela velha questão da cola, ajuda de colegas, e isso desemboca em algum lugar. E isto não é a generalização, mas isto tem que ser sopesado e faz parte desse índice de reprovação do exame de ordem. Tá tudo bem. Vamos se preocupar com isso. Mas vamos ouvir um pouquinho, Matheus. O instrumento que está equivocado. Está chegando. Está chegando nesse mercado aí, Matheus. Eu acho que em questão, no que tange a advocacia é uma função essencial à justiça. Ela é fundamental e esse fato por si só
já torna mais do que premente a necessidade de um exame de ordem para regular quem entra no mercado dessa forma. Todos os cursos aqui da cidade acho que tem assistência judiciária, que o acadêmico vai lá e presta serviço para pessoas que não têm condições, né? E nesse momento tu vê a realidade, assim, de como é necessário um profissional minimamente habilitado para trabalhar com isso. Então tem que se regular efetivamente, porque como vocês comentaram, né, o número de profissionais desaguando no mercado é enorme. Se tu não regular a qualidade, ainda que não seja a função da OAB, que seja a função do MEC, isso pode gerar um problema de violação de direito muito sério, né? Mas eu acho importante falar para o telespectador, que muita gente não vai fazer o exame da ordem, nunca fez, explicar que o exame da ordem é dividido em 2 fases atualmente. Tem uma fase objetiva, com 80 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas, e uma prova dissertativa com uma peça, um recurso e mais 4 questões. Talvez a forma de avaliar, na minha concepção, isso parece demais com concurso. Fica muito semelhante a um concurso, que acho que não é o objetivo da OAB fazer um concurso público para selecionar quem vai entrar. Talvez se ficasse só a prova dissertativa para avaliar a tua argumentação, o teu raciocínio jurídico, e talvez abarcar essas novas disciplinas, que eu acho importante estudar, mencionar filosofia na prova da OAB, por exemplo. Mas a prova objetiva, que é a de assinalar a resposta certa, é o que ceifa metade dos candidatos, mais de metade, aliás. Nessa primeira fase foram 18% de aprovados, acho só. Algum número assim, e depois das anulações subiu um pouquinho, se não me engano. É um número muito pequeno que vai pelo ralo só em marcar xizinho. E daí, quando o pessoal que passa é avaliado na escrita, no raciocínio jurídico, minimamente, porque a prova é corrigida de uma forma um tanto quanto mecânica, assim, até, esse pessoal consegue passar no exame, como foi o meu caso. A primeira fase foi bem mais difícil. Eu, enquanto acadêmico, achei muito difícil a primeira fase. Acho que foi uma concepção assim que todos os professores, inclusive de cursinho, tiveram, que a prova estava realmente desproporcional na primeira fase. E na segunda fase já foi mais tranquilo, assim, formação de alimentos, que eu acredito que seja básico para qualquer profissional saber fazer, então foi bem mais tranquilo, assim. Eu acho Quantos rodaram para fazer uma ação de alimentos? Eu acho que de 18% caiu para 14% total de aprovado. Que foram 4 ficaram no exame de ordem, que não erraram na ação de alimentos. Não, do infante, né, que daqui a pouco depende disso. Espera um pouquinho. Mas essa é a intenção. Essa é a intenção. Mas, veja, se não se trata disso, essa pessoa... Ele colocou a experiência dele, ele fez os 2 exames. Eu também fiz. Né? Eu também e o que ele disse? Extremamente difícil. Ou seja, não estava... a primeira fase foi desproporcional, inclusive ao histórico da OAB. Para ser advogado, não estava aí o mínimo necessário para ser advogado. Isso que eu estou me debatendo, não se está buscando o mínimo necessário, você está buscando muito lá em cima, não, isso é equivocado. Entremos num consenso, meu professor. Nós estamos, desde que nós estamos aqui, estamos debatendo metodologia. Me diz uma coisa. Metodologia. Agora, a existência do exame de ordem, eu lhe pergunto, qual seria a alternativa? Uma coisa, se roda na segunda prova, o que acontece? Tem que fazer a outra de novo. A primeira fase de novo, inclusive. Essa era uma grande frustração. Eu não me importava em rodar na segunda fase, mas fazer a primeira de novo. Por que tem que fazer de novo? É a inscrição dos R$200. Né? Eu faço uma pergunta, então, também, determinante ao telespectador, aos debatedores. E se extinguirmos o exame de ordem? Não. Qual será o resultado? Não, eu não estou dizendo que não tem que haver um processo. Veja bem. Agora vamos tocar o assunto que o senhor falou, 1.200 faculdades. Realmente eu acho um absurdo. Assim como 6 faculdades aqui em Santa Maria. Eu acho que isso, nós temos tanto curso aqui. Essas coisas realmente têm que ser levadas mais a sério. Aí eu concordo contigo. E que abrir faculdades que não têm condições, vamos concordar. O que eu estou dizendo que em nome de eliminar essas que não têm qualidade nenhuma, você está ceifando gente que tem condições de exercer a profissão. Isso que eu quero dizer. Ela não é uma fórmula justa. Isso que eu quero dizer. A fórmula encontrada pela OAB não é uma fórmula justa. Ela não é nesse sentido que eu estou brigando. Ela tem que ser, buscar o quê? Você vai ser advogado, você tem que ter a competência mínima e não a competência máxima. Hoje está se buscando a competência máxima. Isso que eu fico realmente contrário. Tem provas, vai olhar as provas, tem provas que tem perguntas altamente capciosas. Mas, professor, uma questão, professor Hernani, mas é o exame que está exigindo demais ou são as faculdades que estão dando de menos? Exigindo demais, veja, que ele
demonstrou aqui a dificuldade na prova e ele está num curso que mais aprovam. O problema é que o parâmetro é complicado, porque eu saí da primeira fase, eu saí da sala de aula, de onde eu fiz a prova, e o consenso entre todo mundo é que ninguém sabia se ia passar ou se não ia passar. Eu saí da sala achando que eu tinha feito 30 acertos, que não era nem o mínimo para passar. Mas é até com todo respeito que eu preciso asseverar o seguinte: nós estamos tratando de um acadêmico, um indivíduo que nem formado está. Ao acadêmico é natural e se espera essa insegurança. Agora, ao diplomado, ao indivíduo que tem um diploma assinado pelo reitor e pelo diretor... O Ricardo Giuliani, o professor da Unicinos, ele defende, inclusive, que os advogados já com a sua carteirinha devem fazer um exame de ordem a cada 5 anos para atestar a sua atualização, se ainda estão... Eu não chego a tanto, Daqui a pouco eu ia acrescentar isso aí. Tem que ser discutido também. Por que não? Se for fazer o exame da ordem para os advogados em ação, sobrariam poucos. Mas então vamos deixar entrar mais, que não entende nada. Mas como? São advogados, inclusive, de renome. Mas aí que tá, você tem que saber tudo. Num determinado momento, não é minimamente isso. Conhecer a sua área, o que aliás é outra coisa que acontece no exame de ordem que tem que ser corrigido. Veja bem, a metodologia, como eu digo, essa tem que ser discutida sempre. Tá? O exame de ordem tem que ser corrigido. Por exemplo, tem acadêmicos, tem bacharéis, candidatos que fazem o seguinte: elegem na segunda fase uma matéria mais a natureza que consideram mais fácil para passar no exame de ordem. Depois vem para a vida profissional e nunca mais passam perto daquele ramo do direito. É verdade. Vejam só, que ainda assim não é uma prova tão difícil de ser burlada. Convenhamos e corroboremos, nós estamos em consenso. É necessário que haja algum instrumento. O instrumento de que dispomos agora é esse, até porque ninguém dá uma alternativa B. Todo mundo diz: esse instrumento é equivocado, esse instrumento não pode, esse instrumento tem que ser extinto. Mas ninguém dá uma alternativa B. Não, mas agora, se é o OAB que é uma alternativa, sem instrumentos. Ela quer uma alternativa. Meu doutor, que outra instituição nesse país é mais democrática que a ordem e ouve a opinião de todos? Nenhuma. Olha, eu conheço a OAB há muitos anos, né? Eu sou do tempo da carteira de 12 mil e pouco. Nem sempre. Como a ordem, é tão democrática assim. Como a ordem em matéria de democracia, inexiste outra instituição nesse país. Eu quero dizer o seguinte, tudo bem, se ela quer realmente criar um método mais adequado, ela vai ter que, então, fazer uma aproximação com, quem sabe até com a própria universidade. Como é que faria isso com as universidades? Olha, mesmo este conselho formado pela OAB, pelo Conselho Federal da OAB, que é um conselho exclusivamente para tratar do exame de ordem, repito, certo? Ele é eivado de doutores e de doutos conhecedores dos meandros acadêmicos, que também são advogados. Porque não esqueçamos, existem N professores que são advogados, sim, professores. Então tem pessoas lá que conhecem muito bem a academia, como conhecem muito bem os alunos que têm e ainda continuam a favor do exame de ordem. Não, eu sou a favor, bom, pode ser, porque de repente o sujeito diz assim, bom, eu só tenho esse instrumento e só faço isso, mas eu acho que não é adequado. Mas estou vendo que eu já estou conseguindo. Não está conseguindo. Veja bem, eu acho o seguinte, você tem que buscar uma metodologia onde você tem que ter o parâmetro, que tipo de profissional você quer. Você acha que incluir agora sociologia, filosofia, aí você vai aumentar o leque ainda de coisas, e eu acho que o sujeito ali em 3, 4 horas vai dizer se apto ou não. Não é assim. Por que também não pode ser em vários momentos dessas provas? O sujeito faz 10 semestres, no primeiro semestre, no segundo semestre ele vê uma disciplina, aí passa várias outras disciplinas, aí de repente já tem o exame da ordem, tem que ir lá correndo fazer o exame da ordem, porque aí tem que fazer, e aquela disciplina lá foi poxa, como é que você como advogado, eu sei, eu trabalhei, inclusive aprendi muito com o meu colega, que hoje inclusive é desembargador, Carlos Cine Martonato, que era o meu colega do escritório, que me convidou para trabalhar com ele. Quantas e quantas vezes ali na frente do cliente nós dissemos, o caminho é esse. Mas o que nós fazíamos depois? Nós fazíamos depois, fechava o escritório, ia pegar aquele assunto, baixava os livros da biblioteca e ver se era aquele caminho certo mesmo.
E às vezes não era aquele caminho. Tá? É esse o trabalho que o advogado tem que fazer. Quer ver uma coisa, minhas provas, você é testemunho, fez prova comigo, você também, né? Quando eu sempre disse, pode trazer a legislação, não é decorar os artigos. Me desculpa, um pouco dessa prova é decoreba. Quem tem a melhor capacidade de memorização, aquela mente fotográfica, vai mais fácil. Não é decoreba. Não pode ser decoreba a prova. É raciocínio, por isso que ele falou da segunda prova. Concordo. É raciocínio lógico. Não, mas mesmo na segunda, tem que ter muito cuidado com a forma que se faz. Porque os cursinhos hoje em dia, por exemplo, se dão uma receita pronta de como fazer uma petição para a segunda fase do exame da OAB. Tu sabe exatamente como tu tem que escrever, qual o espaçamento que tu tem que fazer, onde é que tu tem que botar determinado... Claro, eu sabia isso muito antes, até por causa da minha experiência de estágio, que eu fui buscar e tudo mais, mas eu acho possível, inclusive, que alguém que não tenha tanto conhecimento jurídico, assim, claro, o básico, saber o que é uma Constituição, saber o que é primeiro e segundo grau de jurisdição, isso é básico, um nível básico tu tem que ter. Mas eu acredito que, inclusive, muita gente passa no exame da OAB sem ter essa capacidade toda que a OAB espera e que eu espero que os profissionais tenham entrado no mercado. Isso é uma outra coisa que me preocupa também. Porque é o decoreba. Não, é uma forma de decoreba, mas é institucionalizada, é pelo cursinho. O cursinho claro. Te diz como fazer, tu tem como estudar questões antigas da prova para ver como é que faz. Esse é o problema dessa forma de avaliação, na minha opinião. A necessidade da avaliação acho que é incontestável para todos nós, mas dessa forma, com essa avaliação, é bem complicado. E essa avaliação pode chegar à qualidade dos cursos, das faculdades formadoras, dos profissionais? Aí que poderia haver, por isso que eu digo, tem que ter uma outra forma que, inclusive, e não sei até que ponto também se consegue, mas junto ao Ministério da Educação, tem que ser o seguinte, né, como tem o Enem, você sabe qual é os cursos que tem qualidade e que não tem qualidade. A partir daí, desses cursos, por isso que eu digo, de repente pune a vítima, certo? Que é o aluno que, enfim, o curso prometeu alguma coisa para ele na vida e o curso não está sendo. Né? Então, aí o que acontece? E os cursos continuam formando mal e continuam assim, ou seja, estão enganando as pessoas. Então, o que acontece? Tem que ser uma forma onde a primeira punição que teria que ir é para as faculdades que não têm qualidade. No caso, é a questão fundamental, que eu acho que... Nós temos 5 minutos que eu quero dividir com os debatedores, né, no painel OAB Santa Maria, e aliás o simples fato, né, e não é puxar um elogio gratuito para a OAB de Santa Maria, né, mas o simples fato da OAB disponibilizar de um espaço e trazer esse assunto polêmico é uma demonstração, né, minimamente de coragem e de compromisso que a OAB está renovando com a comunidade de Santa Maria. Painel OAB Santa Maria, no canal 19 da NET TV Santa Maria. Esse programa tem o apoio cultural de Teva, a loja do homem bem-sucedido. Matheus Quatrim Lopes, acadêmico de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, aprovado no exame da OAB. 2 minutos para cada um dos nossos debatedores. Perfeito. Que recado você deixaria agora para os teus colegas, para aqueles que estão aí nos acompanhando, quem sabe vivendo, né? A preparação, talvez a angústia do exame da ordem, Matheus? Eu queria dizer que eu estou muito orgulhoso de ter sido aprovado no exame da ordem. Foi uma coisa que eu busquei desde que eu entrei na graduação, era um grande objetivo. A advocacia, a despeito de ser acadêmico e ser muito novo no meio, é a minha paixão, é o que eu gosto, então passar na OAB foi meio que passar num concurso público, assim, para muitas pessoas que têm esse objetivo. Então, a satisfação é enorme. Estou muito feliz pelos meus colegas também que foram aprovados. Os que não foram aprovados vão ter outras oportunidades, são 3 por ano, pelo menos. É possível passar, tem que estudar, tem que se esforçar, mas é possível. Não é um bicho de 7 cabeças, tem que saber como fazer a prova, mas não tem muito... Não é toda essa dificuldade, assim, na minha opinião, claro. Mais uma vez, quanto à legalidade do exame da ordem, o STF vai decidir, né? Acho que no final do ano, no início do ano que vem, se não me engano. Se presume que até o fim do ano saia uma posição. Exato. Eu mantenho minha posição de favorável a uma forma de avaliação dos profissionais que entram no mercado, porque é uma função efetivamente de negável importância. Então, tem que se regular a forma como se entra no mercado. Agora, se o exame da ordem é a forma correta de avaliar, esse exame da ordem, 2 fases, dessa forma... subjetiva e objetiva, eu não tenho uma resposta correta para isso. Mas na minha concepção de acadêmica era o que eu tinha para o momento, então foi a forma como eu fiz a prova e me deu tanta alegria de passar como se fosse de outra forma, mas é isso. Tudo bem. Obrigado, Matheus.
Professor Luiz Hernani Araújo. Eu queria dizer aquilo, reafirmar o que o Pérez falou, realmente que o OAB, essa questão, muito da democracia brasileira se deve ao OAB, e sem dúvida nenhuma é uma instituição que eu respeito muito e tenho. Hoje eu estou fora da OAB, mas realmente uma instituição, e mais aqui em Santa Maria, né? Eu acho que devemos dar parabéns, inclusive, ao OAB permitisse, né, e incentivar a existência desse programa, e que nós levamos vários assuntos para discutir, né? Então, aí meus cumprimentos ao OAB, né? Realmente ela tem muito a ver com a democracia brasileira e ela tem dado muito apoio. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, olha, acho justo, muito justo, a UAB está preocupada com a qualidade do ensino, acho corretíssimo, né? Não vejo outro caminho, realmente ela tem que se preocupar mesmo, né? Ela tem que estar presente nesse sentido, né? Só acho que a forma como ela encontrou, que eu não acho correto, né? Acho que não se deve fazer um provão, acho que isso não é um concurso, não é um vestibular, né? Ela tem que encontrar uma forma que, né, se encontre o nível mínimo, aquele necessário para a profissão. Como fazer isso? Bom, deve-se ter maneiras, deve-se pensar nisso, né? Porque, na verdade, não pode haver uma concorrência interpartes, não é isso. Não existe um limite de vagas para advogados, né? Não existe limite de vagas. E aí sim, quer dizer, a capacidade do indivíduo que vai determinar o seu sucesso ou não. Eu conheço ele, advogados, por exemplo, que não tem nome, não tem grandes prestígio, tem um trabalho humilde lá na vila, tal, mas são imprescindíveis para aquela comunidade. Então não é essa uma questão, a questão é, você tem que ter um padrão mínimo, isso sim, mas esse padrão mínimo tem que ser, correr paralelo à instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil e a instituição ensino. Ela não pode ser dissociada. Bom, terminou aí, então vai fazer a prova. Não é, acho que não é esse o caminho. O caminho ele tem que ser pensado de uma forma diferente. Onde, por exemplo, 2 ou 3 exames, o índice mínimo que deve ser alcançado, aquela escola não alcançou, ela não pode mais. Tá? Tem que ter curso. Ou seja, você tem que caminhar os dois, não é dessa forma isolada. Bom, terminou, agora é só com a OAB ou a OAB determina. Eu acho que não, aí não é o caminho correto. Tem que haver um outro caminho, uma outra forma, outra maneira de fazer isso. Preocupar-se com a qualidade do ensino, corretíssimo. Aí eu dou meus parabéns ao OAB. Eu acho que ela se preocupa, há muito tempo vem se preocupando com isso. Mas creio que a fórmula encontrada não é correta. Esse é o meu modo de ver. Muito bem, obrigado, professor Luiz Hernani Araújo. Doutor Péricles da Costa. Olha, quero agradecer o convite, né, que a Ordem fez a mim, e em nome da Ordem, já que estamos aqui, agradecer ao professor pelas suas colocações, parabenizar o meu futuro colega Matheus, dizer que a OAB se regozija contigo e fica feliz em te receber nos nossos quadros, serás muito bem-vindo, a casa será tua também, e não preciso dizer, né, que da responsabilidade que te espera. Para a sociedade, quero dizer mais uma vez o seguinte, que fique tranquilo, porque procedente o exame de ordem como é feito, ou improcedente a sua metodologia, o seu modus operandi, nós sempre faremos o que estamos fazendo aqui agora. Iremos debater, iremos procurar melhores alternativas, sempre visando a qualificação dessa profissão que tanto amamos e que é tão indispensável para a vida das pessoas, para a liberdade das pessoas e para o patrimônio de pessoas, que patrimônio nesse sistema em que nós vivemos também representa vida e representa liberdade. A OAB se disponibiliza para sugestões, a OAB é ouvidora das proposições eventualmente vindouras e garante mais. Vão haver alterações, porque nós as sabemos necessárias. Sabemos que o nosso instrumento é parco, sabemos que o nosso instrumento de aferimento de proficiência é claudicante ainda, mas ele passará por adaptações, melhorará, e nós precisamos
de sugestões e precisamos do apoio da academia, do apoio dos acadêmicos, do apoio da sociedade, para que não fiquemos naquele simplório mote de que todos podem receber a carteira da OAB, porque logo ali adiante o mercado seleciona. Não nos esqueçamos que o mercado hoje não seleciona e não regula nem a si. Vejam o que está acontecendo nos Estados Unidos. E por trás do mercado existem pessoas. Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez e saio daqui convicto de que nós temos consenso. Precisamos avaliar a academia e os acadêmicos de alguma forma. E não podemos agora dispensar o único instrumento que temos. Obrigado, doutor Péricles da Costa, e mais uma vez agradecemos aos nossos telespectadores e à OAB por mais esta oportunidade. Painel OAB Santa Maria, esse programa vai ser reprisado, como sempre o é, aos sábados às 9h45 e aos domingos às 18h15. Painel OAB Santa Maria, produção da OAB de nossa cidade, realização SM Produtora, tem o apoio cultural de Teva, a loja do homem bem-sucedido. Obrigado e até a nossa próxima edição do Painel OAB Santa Maria, aqui no canal 19 da NET TV Santa Maria. Painel OAB Santa Maria, apoio cultural, Teva, a loja do homem bem-sucedido, segunda quadra Bozano e Royal Plaza Shopping. In the morning. Faça ou transfira o seu título de eleitor para ajudar Santa Maria a chegar aos 200 mil eleitores. Com a sua participação, nossa cidade só tem a ganhar. O programa Encontro com o Laísme tem o apoio cultural de Farinhas Antoniazzi, o segredo das melhores receitas. Avenida João Luiz Pozobon, 180, fone 3222-3800. Vaquinha VIP, o primeiro site de compras coletivas de Santa Maria. Rua Floriano Peixoto, 1080, sala 403, fone 3347-8357. Louro Café, o verdadeiro café colonial italiano. Estrada do Imigrante, quilômetro 1, Silveira Martins, fone 3505-1610. Decoratos, a solução em gesso. Avenida Walter Jobim 200, fone 3211-1477. Movivem Bratel HDTV é a alta definição ao seu alcance. Rua Olavo Bilac 694, fone 3302-8015. Guinarte Turismo, na Rua Alberto Pasqualini 149, fone 3222-2121. Rossi Oftalmologia, agende sua consulta com os doutores Alexandre e Álvaro Rossi, na Rua do Acampamento 326, fone 3221-2805. Vinho Dom Roberto, o esplendor da uva, na Rua Aristide Ziegler 7977, Boca do Monte, telefone 3028-0088.
no jantar de apresentação da nova Rainha de Festas da ISME e também o lançamento do programa Encontro com a ISME. Por isso agora eu vou bater um papo com a ex-Rainha de Festas e com a atual Rainha de Festas da associação. Luana, como está sendo esta grande despedida de ser Rainha da Associação Italiana? Então, Nicole, foi um prazer ter passado esse ano todo com vocês aqui. Eu adquiri um carinho, uma amizade muito grande pela Associação Italiana, posso dizer, já estou incluída na família da associação, né? Faço parte hoje com certeza. Então, estou me despedindo do título, sou a ex-rainha, mas com certeza vou estar presente, continuar presente nos eventos e vou continuar sempre aqui pertinho de vocês. E você sabe que sempre pode contar conosco, que estamos aqui para te ajudar em qualquer coisa. Muito obrigada. E você, Mari, quais são as expectativas para este ano? Nossa, estou muito feliz, né, por estar aqui representando, sendo Rainha da Festa da ISME. Para mim é um grande prazer. E dizer também que vou estar sempre nos eventos que vocês precisarem, eu estou aqui e com certeza vou representar bem esse título. Obrigada. Nós da Associação Italiana estamos todos muito orgulhosos de ter você agora como membro da nossa equipe. Meninas, muito obrigada a vocês duas e daqui a pouco nós vamos seguir batendo um papo com alguns dos convidados. Não perca! Agora eu vou conversar com um dos nossos apoiadores, Álvaro Rossi. Álvaro, qual a importância que tem o nosso programa dentro da nossa cidade, onde ele representa a cultura italiana? Eu acho que é mais um momento da gente poder conhecer o trabalho que a Associação Italiana faz com a língua italiana dentro da nossa cidade, né? Está cada vez aparecendo mais o italiano. A Quarta Colônia teve um desenvolvimento muito grande da língua italiana e a Associação Italiana é parte desse trabalho todo que se faz e é importante todo esse trabalho que se faz. Então a televisão é um meio de divulgação muito grande. Eu acho que realmente é um meio de se conhecer o trabalho da Associação Italiana e da língua italiana no Rio Grande do Sul. Muito obrigada pelo teu apoio conosco e desejamos um sucesso sempre, Álvaro. Obrigado.